Olá, esse é o Vida Louca Mente Sã. Eu sou Rebeca Vilela, psicanalista e anfitriã deste podcast. Aqui eu recebo pessoas das mais diversas áreas de atuação para refletirmos sobre a nossa forma de estar no mundo, nossas dores e alegrias, sobre as nossas invenções para lidar com a angústia de existir, ou com o que Freud chamou de mal-estar. O eixo dessa terceira temporada é a solidão. Solidão que faz parte da constituição de cada um de nós como sujeito e que se manifesta de maneira especial em algumas circunstâncias da vida. Eu já estava preparando um episódio sobre a solidão de pais e mães que precisam lidar com um diagnóstico difícil em relação ao filho e, além disso, precisam empreender uma batalha para ter acesso a tratamentos de alto custo para garantir o que não tem preço. E nesse caminho, enquanto eu preparava esse programa, eu conheci o Gui. Então, aqui hoje eu tenho a alegria de receber no estúdio o Gui, que vocês vão conhecer também, e a família dele, que está toda aqui. Nós vamos conversar sobre distrofia muscular de Duchenne, e vocês vão conhecer, além dessa pessoa encantadora, que está aqui se deliciando com chocolate, né? E a Luísa, que é a irmã dele, vão conhecer também o Leandro e a Elda. Muito obrigada, gente, por terem vindo, estar aqui contando a história de vocês, compartilhando com a gente um pouco. É uma alegria para mim, é uma alegria também para o Iraê, né, que está ali, aqui do Estúdio Leste, que é o meu parceiro aqui em BH, é onde eu gravo. A gente está muito feliz de estar participando de alguma forma dessa campanha. Então, já vou pedir para você, tá aí o QR Code na tela, você vai saber daqui a pouco o que é, mas já está o QR Code na tela para você acessar o Instagram, o perfil do Gui no Instagram, para você conhecer a história dele e participar dessa história também. Ele precisa fazer uso, né? Precisa acessar um medicamento, que é o medicamento mais caro do mundo atualmente, e a gente vai conseguir, se você vier para junto da gente, de tantas outras pessoas, né, que já têm abraçado aí essa campanha e abraçado o Gui também. E para a gente entender melhor o que é essa doença e todo o processo, o que acontece para ele ter acesso a esse tratamento, está aqui com a gente. Está lá em São Paulo com a gente o doutor Luiz, que vai se apresentar para a gente também, doutor Luiz Fernando, neurologista, especialista em questão neuromuscular, e também o doutor Luiz Fernando. Luiz Renato, tá vendo? Que eu já ia falar que a gente combinou aqui de chamar de Renato, o doutor Renato Areias, que é defensor público aqui do estado de Minas Gerais, vai se apresentar também. Então, bem-vindos todos vocês, bem-vindo, doutor Luiz, doutor Renato também. Obrigado. E a gente vai começar a apresentação, então, pela família, pela grande família, pode ser? Sim. Pode. Então, vamos, quem pode ficar à vontade. Então, meu nome é Elda, eu sou mãe do Guilherme, mãe da Luísa. É uma honra para nós estarmos aqui falando sobre a Duchenne, porque Duchenne é o Guilherme, mas tem outros Guilhermes e que estão na mesma situação, que estão na mesma batalha. Então, a gente luta pelo Gui, mas por todas as outras crianças que estão na mesma condição e estão tendo muita dificuldade. Então, é uma honra para nós ter essa oportunidade de falar sobre, né, do doutor estar aqui com a gente, que a gente às vezes fica, como que fala, sem ter um apoio, né, e tendo um médico junto, tendo um defensor junto, tendo vocês, a gente acaba sendo acolhido. A palavra seria essa, acolhimento. Que bom, Elda, obrigada. Eu sou Leandro Rabelo, o pai do Guigui, do nosso Guigui, né? O Guigui já é de todo mundo, né? Ele já tá exatamente, por isso que eu falei o nosso Guigui, né? Para mim é uma honra, né, estar participando desse momento. É claro que para a gente é super desafiador, né, em função de uma doença que a gente nunca imaginou que teria que passar por isso. A gente sabe que é um processo, mas a gente sabe também que Deus está conosco e se Deus quiser a gente vai conseguir, né? Claro que com a ajuda das pessoas a gente tem percebido um carinho e um cuidado, porque querendo ou não, a gente deixava isso um pouco velado, sabe? A gente não compartilhava com as outras pessoas, até mesmo porque não tinha o que fazer. Mas aí hoje tem. Então, na realidade, nós estamos aqui com um pedido de socorro. Sim. Né? Então, vocês abriram as portas para a gente vai aproveitar ao máximo essa oportunidade. Então, obrigado. Ai, que bom, estamos juntos, estamos juntos.
Como é que faz? Não, o Gui vai dar um oi pra gente? Onde o Gui olha? Iraia para dar um oi para todo mundo? Você dá um oi pra TV, Ali, ó, Gui, Gui. ó, dá um oi ali, ó. É lá, ó. É nessa câmera que fala assim, oi. Dá tchau. Dá um Luísa tchauzinho. também, né, Luísa? Lindeza. Tá aqui essa turminha. Vocês querem levá-los? Sim. Como que a gente leva enquanto a gente vai conversando aqui? Isso. Aí vocês voltam e contam a história Tá bom. Agora pode dele falar pra com a vovó. gente. Aqui, Lulu. Pode levar. Doutor Luiz Fernando, se eu podia se apresentar para a gente, contar um pouco do seu percurso, né, até chegar aqui, o seu envolvimento com as questões neuromusculares, por favor. Correto. Primeiro de tudo, agradecer aí o convite aí de vocês aí para estar participando aí, não só aí pelo Guilherme, mas para a divulgação da doença, né? Da distrofia muscular de Duchenne, né? Eu trabalho com distrofia muscular de Duchenne há 20 anos, né? Tenho aqui o ambulatório de doenças neuromusculares, trabalho aqui na Unifesp, né? Em que o ambulatório basicamente é uma grande quantidade de pacientes com distrofia muscular de Duchenne, e na TDN, em que a gente faz o suporte ventilatório. A distrofia muscular de Duchenne é uma doença rara, então a questão aí dos pais de estar colocando achar o diagnóstico do filho já começa a ser uma batalha já conseguir esse diagnóstico. Por ser uma doença rara, vai ser pouco pensado pelos médicos generalistas ou mesmo pelos neuropediatras. É uma doença que é progressiva ainda. A gente, atualmente, a esperança que o Elevidys, que é o remédio aí, esse remédio que o Guilherme está pleiteando, venha estacionar o quadro e o curso progressivo da doença, mas por volta é uma doença que vai atrapalhando os músculos, perdendo a força. O curso natural da doença parar de andar com 11, 12 anos de idade e ir para um respirador aos 20 anos de idade, óbito aos 40, 30, 40 anos, por insuficiência cardíaca ou respiratória. Então, a doença é devastadora, então todo o tempo que a gente ganhar contra a doença é de extrema valia, né? Eu acho a apresentação, já coloquei aí mais ou menos o overview da doença. Ótimo, ótimo, excelente. Muito obrigada, doutor Luiz. Aí a gente vai detalhar, né, um pouco Sim. mais daqui a pouco. E se apresenta para a gente também, Renato. Vamos lá. Por favor. Trazendo os Luizes aqui também. Sou Luiz, né? Eu sou Luiz Renato, sou defensor público. Atualmente sou coordenador estadual de promoção e defesa do direito da pessoa idosa e da pessoa com deficiência na Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Então, todas as questões ligadas à pessoa com deficiência no Estado passa pela coordenadoria que a gente criou recentemente na Defensoria. Isso tem em torno de 2 ou 3 meses que foi criada essa coordenadoria estratégica que a gente fala, é a atuação do defensor nessa construção de política pública. Não só perpassar pela judicialização, né, que a gente sabe que é um caminho, infelizmente, por vezes necessário, né, que a gente poderia, às vezes, dispensar se a gente tivesse as instituições prontas para oferecer o serviço, que é um direito. Direito básico. Um direito básico, mas a gente trabalha exatamente nisso. Então, essa coordenadoria minha atualmente é para fazer com que esses direitos eles cheguem à população, né? Direito é direito, né? A gente não teria que lutar por um direito que ele deveria chegar até a gente, né? Sim. É o desafio da defensoria, né? De pensar também essa atuação extrajudicial, que ela é fundamental, inclusive ela é prioritária dentro das nossas atribuições. Que a gente sabe dos desafios da judicialização. O processo é moroso, né? Não chega a tempo e hora, né? O doutor Luiz falou muito bem aqui a questão da urgência, né? De certas ações, tanto na saúde, e quando a gente fala ligado à pessoa com deficiência também, a gente tem diversas outras áreas, né? A inclusão na educação, no mercado de trabalho.
E eu, particularmente, não sei se vocês sabem, eu também tenho um filho com deficiência. Eu tenho o Rafael, que tem autismo. Hoje o Rafael tá com 11 anos de idade, então, assim, foi a motivação também pessoal para eu trilhar esse caminho dentro da defensoria da área da pessoa com deficiência. Ah, que bacana. É. Então tá aqui, eu também tenho um de 12, o meu Dante, meu garoto, mas ele não tá, ele é típico, ele é um garoto típico. Eu tenho o Rafa e o André. O André é mais novo, ele não tem, é um garoto típico também, não tem nenhuma Qual que é a deficiência. idade do O André tá com 8 anos. Ah, gente, aí também. Luísa, o meu, ganhei de vocês que o meu mais velho é mais velho. Tem um de 15, tem 9. Vai ficar bravo se eu falar onde ele fez aniversário agora em agosto, 9 anos. Os meus dois estão de agosto também, 9. O André tem 9 esqueceu meu anos. aniversário. Nossa Não, e falar que é mais novo, mais não, novo, né? então não pode de jeito nenhum. Pode falar 10, né? Pode errar agora- pra cima. Exatamente. Ai, que legal, gente. Que bom. Todo mundo com os garotos aí. Muito obrigada. Eu que Aqui. agradeço. Eu acho muito bacana o trabalho da Defensoria Pública. Agradeço então aqui de público a Silvana Lobo, né? Sim, uma Defensora grande amiga. também. Amiga que me indicou e me apresentou o senhor. E aprendi muito com ela sobre a Defensoria também e a Sim. importância desse trabalho. Sim. Como ela fala, né? Defensoria não é para pobre, né? Não é Exato, advogado para não pobre. é. O trabalho é É, extremamente amplo. a gente trabalha, e obrigado pela oportunidade, vou fazer só uma introduçãozinha que é importante. É assim. A gente é uma instituição, né, que tem a previsão constitucional, né, que está para sanar as vulnerabilidades, né? Não vou falar sanar porque, né, num país igual o nosso a gente não consegue isso, mas a gente luta pelos direitos das pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, quando a gente fala em relação à pessoa com deficiência, independente da condição financeira, né? A simples condição de pessoa com deficiência, infelizmente, em nossa sociedade já é uma vulnerabilidade. A gente não quer assim, né? Tanto que dentro do conceito da pessoa com deficiência, a gente tem que evoluir o máximo para a gente ter autonomia e que a deficiência não seja, a condição da pessoa não seja o limitador. E ela não é. O limitador, na verdade, está na sociedade, no Estado, que não consegue prover as necessidades de todos, né? Então, quando a gente fala da inclusão na educação, por exemplo, né? Na verdade, infelizmente, hoje em dia ainda tem aquela avaliação de que a pessoa tem que se adaptar ao meio, né? E tem que ser o inverso, né? A escola tem que ser para todo mundo, a saúde é a mesma coisa, né? Então, é assim, a necessidade desse medicamento do Guilherme, por exemplo, é uma necessidade individual dele, que isso deve ser levado em consideração dentro da sua essência, né? É a condição que tem para o desenvolvimento dele como pessoa. É a ideia de justiça, né? É a ideia de tratar justiça, iguais, exato. iguais E a gente, como iguais. exato. E as diferenças em razão das suas especificidades, né? Na verdade, não é uma condição, né? Sim. Eu falo muito da questão do autismo, né? Que é uma neurodiversidade cerebral. O doutor está aqui para falar melhor do que eu, né? É uma condição da pessoa, né? Ela nasceu assim e se desenvolve muito bem, assim, desde que a gente consiga que essa sociedade esteja preparada para todo mundo. E a Defensoria está aí para isso. Por isso que eu falo que é muito mais do que a judicialização. A gente tem muito mais a contribuir para essa criação dessa consciência que deveria ser espontânea, deveria ser voluntária. Né? Um contrassenso, por exemplo, a gente precisar do próprio Estado juiz que determina o Estado a administração para fornecer um remédio, sendo que a gente já poderia ter isso construído, né, diretamente pelo poder público, porque todo mundo ali é poder público, né? Estado juiz, Estado administração, Estado legislativo, né? Ótimo. É nesse sentido a gente está aí para ter esse acesso, eu falo, é acesso à justiça. E não só acesso ao judiciário, ao poder judiciário. Ótimo. Então a gente tem que criar consciência de que esses direitos eles devem ser respeitados independentemente da necessidade de uma decisão judicial, de uma decisão de uma terceira pessoa. Né? A gente tem que avançar e ter maturidade social para que as partes consigam conversar entre si. Né? O doutor Luiz Fernando vai falar aqui que ele está participando ativamente desse processo lá dentro do Supremo Tribunal Federal. É exatamente esse diálogo, né? De como que vai ser instrumentalizado isso, né? Como que esse remédio pode ser incorporado, como que pode ter esse custo diminuído, né? Qual que é o protagonismo de cada instituição nisso, enfim. Mas isso a gente fala mais para frente. Não, excelente, achei ótimo, que vocês já deram um panorama, assim, de toda essa história. Aí eu queria voltar, então, para a gente contar a história do Gui, apresentar primeiro a gente o Gui, que o Gui é muito mais do que, né, do Shane, e como, né, o senhor falou, que é uma condição dele, a condição do autismo, mas que apresentasse esse garoto pra gente. Ele tem 12 anos. Sim, ele tem 12 anos, né? Completou esse ano 12 anos. O primeiro filho de vocês, né? Ele é o primogênito. A gente teve, entre ele e a Luísa,
A gente teve 2 perdas que foram abortos espontâneos, mas bem provável que seja por conta da condição, que eu sou portadora, né? E aí meu filho automaticamente também é portador. E a doença se manifesta em meninos, Sim. e no caso a Luísa, ela não manifesta, assim como em mim também não. Tá. O Guilherme, quando nasceu, a gente percebeu alguns marcos de desenvolvimento que não estava dentro do esperado, mas que não era algo que chamava muita atenção, né? Então, assim, ele não engatinhou, ele não amamentou, ele não conseguiu fazer o processo de sucção, né? No peito, ele não conseguia fazer, a gente não entendia o porquê. Sim. E depois não engatinhou, e na fase do caminhar, ele demorou um pouquinho, ficou dentro mais de 1 ano e 4 meses que ele começou a andar, mas ele tinha muitas quedas nesse processo. Quedas que a gente comparou muito com a Luísa quando era pequena, que ela não tinha isso, ela engatinhou, ela fez todo o processo dentro do marco do desenvolvimento normal. Sei. Por volta dos 2 anos e meio, ele começou a falar papai e mamãe e ele parou de falar. Não falava. A gente parou dava do tchau, nada. ele não dava tchau, ele Ele parou não de... correspondia. Não correspondia aos comandos. Tá. E foi quando a gente começou a investigar e chegou o diagnóstico do autismo. É, Quando com 3 chegou- anos, Com 3 aproximadamente, anos. Isso. Quando chegou o diagnóstico do autismo, a gente até chegou a fazer o exame que chama CPK, né, que é um exame que, né, as crianças, quando estão alteradas, marcam, que é uma alteração neuromuscular, normalmente indica para alguma condição neuromuscular. Nós não sabemos até hoje o porquê. Mas esse exame, ele é de praxe? Por causa de autismo? Eu Aí acredito que a médica que solicitou deve ter Desconfiou de algum? alguma desconfiança, mas a gente não sabe por que esse exame passou, veio alterado, ninguém viu, e aí diagnóstico do autismo. Aí então dos 3 anos até 8, o Guilherme inicialmente era autista. Só autismo. Então a gente fez tratamento, tudo voltado para o autismo. Só que nesse tempo a gente percebia tem algo que não está encaixando aí, porque ele tinha muita dificuldade. Se fosse passar por exemplo, de um degrau para outro, Sim. na escada ele subia segurando no corrimão. A gente já notava que era diferente. E outra coisa também foi a questão dele, às vezes ia passar, se tivesse um obstáculo na frente, por exemplo, ele parava e dava a entender que ele tinha. A gente achava que ele tinha queria medo. segurar, sabe? E ele queria Sim. segurar na gente. A gente achava que era um medo de fazer aquele processo, de levantar a perna e pular o obstáculo. Então, Mas não é que a gente achava. Os médicos, não, isso daí é sensorial. Sim. Aí, sabe, aí mandava a gente para outro caminho. Às vezes a gente estava seguindo ali, né, porque Duchenne vai dando pistas, e aí a gente E essa do saltar é uma pista, né, também. Exatamente, né? pular, sabe, ele tinha dificuldade. Ô, gente, mas é muito difícil mesmo, sabe? Porque, olha, o meu primeiro filho teve muita dificuldade para amamentar, foi um processo muito difícil, muito sofrido. E eu lembro também dos dois, dessa fase de pular. E eu lembro assim, eu só lembro porque eu não sabia que pular a gente tem que aprender, né? Eu não lembrava disso, né, doutor? Que a gente tinha que aprender a pular. E aí, então, é difícil mesmo, né? Identificar isso, tem alguma coisa diferente aí. E E aí vocês não tinham alguém? Ele estava na escolinha? Falo para até ter uma. ele sempre foi para a comparação. escola. A gente nós sempre tivemos comparativos, né? Parâmetros. É isso. Porque eu tenho um sobrinho aqui em BH da mesma idade que o Guilherme. tá. E aí a gente sabia que existia uma disparidade muito significativa do que um fazia do que o nosso Guilherme fazia. E aí, com isso, a gente foi ficando cada vez mais apreensivo, mais ansioso. Aí eu trabalhava numa empresa aqui em BH, eu fui transferido de volta para Uberlândia, isso em 2019. E aí, quando chegou em Uberlândia, passou uns 4 meses que a gente já Mas tinha antes voltado. de a gente voltar, ainda teve uma situação aqui em BH, inclusive, que eu, levando ele nas terapias, ele começou a cair. Do nada ele caía. Tá. Do nada. Até os joelhinhos ficou um tempo muito machucado os joelhos. E aí foi que eu levei na médica que eu falei com ela. Falei, olha, tem algo muito errado com meu filho. Sim. Ele tá tendo quedas assim, que ele não estava tendo antes. Quando a gente morava anteriormente em Uberlândia, ele fazia um método que chamava Padovan, que ajudava muito ele nessa parte de força muscular, né? Era uma reorganização neurofuncional. Isso ajudava muito. E a gente parou de fazer.
Quando a gente parou de fazer e veio para cá, e as quedas começaram. Tá. E a gente ligou, poxa, é porque ele parou de fazer. É. Nós não ligamos essa questão, mas eu fiquei preocupada. E a médica falou, não, isso é comportamental. Vocês fizeram ressonância, a ressonância está tudo normal. E é comportamental. Eu não acatei. É. E aí nós voltamos para Uberlândia. Quando a gente voltou, que ele começou a passar mal mesmo. Ele parou de comer e estava muito magro, Ah, né? Então ele as comidas que ele gostava a gente oferecia, ele não aceitava. E aí nós fomos direto para uma gastro. Aí a gastro que pediu o CPK de novo. E aí o CPK assim veio alterado como estava lá atrás. O normal é em torno de 200, né, o doutor? o doutor Luiz podia explicar para a gente, então, o que é esse Tá, o dele CPK? veio 18 mil, né? Tá. Então, totalmente Nossa, uau. fora O doutor da Luiz sabe referência. melhor padrões, explicar. fora dos Completamente. padrões. O que é? É CPK. Isso. O que é esse CPK? Isso, é o CK ou o CPK. O que acontece com isso? Não, é tipo um exame de sangue, é um exame de sangue simples, que me fala a favor de uma quantidade de destruição de tecido muscular. Normalmente o CK, quando ele está elevado, existe o CK do músculo esquelético, que é só o CK, e existe a fração CKMB, que é do coração também disso. As pessoas associam esse exame daí com um CK na questão do infarto, né? Porque quando você tem um infarto, morre célula cardíaca e acaba liberando o CKMB disso. Mas no músculo esquelético, você também tem isso. E no Duchenne, é absurdamente alta, como ele falou. O normal é até 180, alguma coisa assim. E o Duchenne tem para lá de 10 mil, 20 mil, 30 mil. Ou seja, o que está acontecendo é uma destruição maciça dessa musculatura, devido a uma falta de uma proteína daí chamada distrofina. E esse exame pode ser. E normalmente, quando eles contam a história, tipo assim, ninguém valorizou o CK. O CK não é um exame realmente de triagem para doença neuromuscular. Em teoria, deveria ser feito aí em todas as crianças com 2 anos de idade. Eu sou um pouco contra o CK, tipo, como triagem de teste de pezinho, coisa e tal, por alguns motivos aí de abandono de criança, essa parte daí. Mas eu acredito que pode ser feito uma triagem com as crianças acima de 2 ou 3 anos aí colhendo CK. E por que o gastro que pega? Porque o CK, o peso dele é muito semelhante ao do TGO-TGP, que são enzimas marcadoras da hepatite. Então, às vezes, quando ocorre uma quantidade enorme de CK dentro do sangue, ela é confundida com TGO-TGP. Então, às vezes, o gastro pega muito mais e lembra do diagnóstico de Duchenne mais do que o próprio neurologista, por exemplo. Porque o gastro olha e fala assim, opa, esse TGO-TGP está aumentado. Por que será que está? E ele não tem histórico de hepatite. Sim. E daí ele pensa em Duchenne, pede CK e vem alteradíssimo. Então, quer dizer, um altera o outro, é isso? Não é que um altera o outro, é como se fosse uma falha laboratorial. Eu faço no melhor laboratório do mundo, vai ter como é que é detectado isso, né? É pelo peso da molécula, né? Lembra lá da tabela periódica, lá que tem o peso atômico da molécula, coisa e tal. E o CK é muito próximo ao peso molecular do TGO-TGP. Então, a máquina lê mais ou menos como se fosse a mesma coisa. Entendi. Aí o gastro, nessa leitura clínica que ele vê, não é hepatite, então... Sim, e daí que ele Descarta pensa em presença. Duchenne.
A gente tem muita coisa, muito encaminhamento de gastro por causa do TGO-TGP. Mas foi para o gastro porque aí estava com nós nem dificuldade voltamos pra- da alimentação, na Pois verdade. é. Não foi nem por conta, foi mais da alimentação. Mas não tem a ver. Por que ele não estava se alimentando? Eu não sei se tem a ver, tem, doutor, eu não sei. Eu fiquei curiosa. Porque tem foto que os meninos ficam muito. Que foto, se for jogar no Google do Xene, você vê umas fotos, você fica desesperada, que foi a primeira que eu vi. Ai, Os meninos magrinho. magros, isso. E inclusive. Isso, o que acontece nessa fase, não. Provavelmente, tipo assim, o Guilherme especificamente tinha uma comorbidade autismo, né? Sim, aham. E autismo tem algumas alterações também daí inerentes ao autismo. Então, as pessoas que pensaram num tratamento de autismo. Sim. Pela dificuldade de mastigação, alguma coisa. Nessa fase, nas fases mais lá de 30 anos, por aí, daí sim, tem dificuldade de engolir, tem dificuldade tá, de aí que eu fiquei... comer. Daí sim, tu vai para a sonda, mas nessas fases iniciais, Normalmente aí, Tá. não. Então, Gente, mas então quer dizer, a gente pode falar que foi uma feliz nessa época da gastro, a gente nem voltou na gastro, porque Sim. o laboratório ligou, que normalmente o laboratório não liga, né, para paciente, ligou, falou, corre com teu filho para um pronto atendimento e pede para fazer um eletro, porque o CPK deu muito alterado. Isso, absurdamente. E assim eu fiz. Aí quando chegou lá no pronto atendimento, fez os exames todos que tinha que fazer, e a médica me chamou e falou, olha, o que o pronto atendimento podia fazer, tá tudo ok, Sim. a gente não tem mais o que fazer para você. Mas eu pesquisei sobre quando tinha essa alteração, indica que ele pode ter uma doença neuromuscular degenerativa. Ela foi na internet. Foi assim, jogou para mim assim. Sim. Ela foi na internet, Pode olhou ser, falou com a minha esposa. A gente estava em véspera de 19 para 20, foi dezembro de 2019, e pra gente foi Acabou o Natal, acabou o Réveillon, acabou o acabou tudo, Natal, mas... meus pais foram para lá e foi uma situação muito forte pra gente, porque querendo ou não, a gente idealiza a gestação, né? O Guilherme, o nosso Guilherme, ele foi muito desejado, né? Planejado. A gente quis muito, e aí de repente você recebe não um diagnóstico, né? Porque ele não foi formalizado, mas a gente sabia, né? A gente, não é, mas a gente sabia que era, sabe? Porque a gente via ele fazendo os movimentos na hora que ele vai levantar. Tem um movimento, né, doutor? Chamado no seu nome. Gowers, que ele vai escalando o corpo. eu vi isso, entendeu? Então, assim, e a gente já via isso, só que a gente nem imaginava. A gente não sabia. E, de repente, a gente recebeu essa bomba, né, de que a gente tá olhando para o Guilherme, a gente estava olhando para o Guilherme ali, para o nosso Guigui, com 8 anos de idade, e aí quando você vai pesquisar a expectativa de vida e principalmente a qualidade de vida. Sim. Agora imagina só, você fazer o inverso, seu filho tem 8 anos ali, aí você vai olhar para ele, nossa, eu vou ter mais 10 anos com meu filho, vou ter mais 12 anos com meu filho, é difícil, é duro. É devastador. É muito triste, sabe? E aí, pensar nisso que a gente está aqui hoje. Sim. E concluindo, o diagnóstico foi esse. Aí ela falou, olha, procura um neuropediatra o mais rápido que você puder para olhar, para chegar a um diagnóstico, né? E assim a gente fez. Nós tivemos alguns problemas com o plano de saúde, que aí é outra história, depois a gente conversa sobre isso. Eles não pagaram o teste. Isso, né? Teve vários problemas, e isso foi postergando, demorando, e a gente naquela ansiedade. Acabou que a gente resolveu, eu falei, quer saber de uma coisa? Vamos direto no geneticista, esquece plano de saúde, a gente resolve isso no geneticista. E aí o geneticista pediu o exame, né, no laboratório, através do teste da saliva, que faz bem simples o teste, e veio o resultado, a mutação dele no meio da pandemia. Nossa. 2020, no meio da pandemia. E foi isso. E como é que vocês chegaram, doutor Luiz? Então, o doutor Luiz, a gente participa de um grupo, né, onde que tem vários pais, isso a nível Brasil. Aí a gente sempre está trocando ali naqueles grupos, né? Porque, inclusive, a gente foi parar em Campinas há 2 semanas atrás, que a gente foi
fisioterapeuta especializada. Tá indicada que é pelo grupo. a doutora Cris. Então, assim, ela super... E foi indicado pelo grupo, sabe? E aí a gente chegou no doutor Luiz, a gente já havia ouvido falar dele, né? A gente fazia um acompanhamento com uma outra médica, inclusive que ela teve um filho com distrofia muscular de Duchenne. Olha. E aí ela perdeu o filho dela com 33 anos. 35, acho, 35. E aí a gente chegou no Dr. Luiz por intermédio do grupo, sabe? Que aí sempre os pais estão comentando, eu fui no médico, né? A gente sempre quer o melhor para o nosso filho. Querendo ou não, a gente precisa desse suporte e principalmente desse acompanhamento, né? Porque aí a gente chegou até o Dr. Luiz e aí com isso a gente entrou, nós estamos nessa saga aí para conseguir esse medicamento também, graças ao Dr. Luiz aí que nos apoiou também e prescreveu, prescreveu o medicamento para o nosso Guigui. E aí vocês tiveram esse acolhimento que vocês estão falando, né? Ao invés dessa... uma compreensão maior do que estava acontecendo, né? Sim, e como o doutor Luiz também está à frente, né? Participando de tudo aí, com o pessoal junto da Anvisa e tal, então isso para nós é muito importante. Sim. E a gente se sente acolhido, as outras mães, eu acho que as outras famílias também devem sentir a mesma coisa, né? Então isso é muito importante. Porque essa dúvida é horrível, né? Sim. A gente sempre fica assim, e aí, será que é o melhor caminho? Sim. Né? A gente, querendo ou não, a gente se questiona, né? Assim, eu me questiono. Poxa, eu tô tomando a melhor decisão pro nosso Guigui? Eu tô fazendo o melhor, né? Nós estamos fazendo o melhor para ele. Sim. Então, a gente sempre busca o melhor. E o Dr. Luiz, ele tá aí à frente de tudo, participou de reunião, consegue ter um panorama mais amplo aí de tudo aquilo que está acontecendo. Sim. E com isso ele consegue nos orientar as famílias, né? Que o doutor já atende. Vocês estão falando aí da divulgação da doença. Acho que antes para a gente ir, assim, como é que faz para ter acesso ao medicamento? A gente podia detalhar um pouco melhor, um pouco mais a doença, né, doutor Luiz? É uma doença genética, como que a gente fala? É uma... Genética. É genética. Isso. Então, a Elda já começou a falar, você tem uma mutação num gene, né? Imagino que você não soubesse disso. Não, porque não tem sintoma. Não tenho, assim, não tem ninguém na família com a mesma condição. E eu venho de uma família muito grande. Lá em casa nós somos 12 filhos. Tem 4 meninos e 8 mulheres. Então, os meninos não têm nenhuma. Irmãos seus. Irmãos que já eles são têm casados, filhos? têm filhos. Entendeu? Então, assim, foi uma surpresa enorme para mim, né? Mas tem os outros casos que também a mãe, às vezes, não é portadora. E os filhos nascem, isso aí o doutor Luiz sabe explicar melhor. Eu acho que podia explicar que mutação que é essa. Isso, ele sabe explicar melhor. Vamos lá. A mutação que se coloca, na realidade, é no gene da distrofina, né? E esse gene, ele tá no cromossomo X. Então, por isso que as mulheres são portadoras e os meninos que manifestam a doença. Por quê? Mulher tem 2 cromossomos X. Então, ou seja, se ela tem dificuldade de produzir proteína em um cromossomo X, ela vai ter o outro para suprir essa necessidade. Os meninos, não, eles não têm essa sorte, porque eles têm um único cromossomo X, porque o outro é o Y, entendeu? E daí por isso que a gente tem mães portadoras transmitindo aos seus filhos homens. Você pode ser uma mutação nova, às vezes a mãe não tem essa alteração genética e o filho tem, aí é uma mutação nova. Ou pode ser exatamente herdado daí no caso das mães. As mães, em teoria, elas não perdem força, não perdem dificuldade de andar, mas às vezes elas têm problemas cardíacos pela falta da totalidade da proteína. Né? Então, às vezes elas têm, sim, ao envelhecer delas, elas têm a miocardiopatia dilatada, que é uma insuficiência cardíaca, por exemplo. Então, quando as mães ultrapassam a faixa dos 45, essas coisas, tem que fazer o acompanhamento com o cardio por causa exatamente da miocardiopatia e a dilatada.
Agora, os meninos não. Os meninos já não produzem nenhuma proteína e começam a perder a força progressivamente. Tá. Isso. Daí a dificuldade para andar, depois as quedas, dificuldade para pular, não é como que é isso? Vai sendo progressivo. Inicialmente, a criança tem uma leve dificuldade de levantar do chão, não consegue correr, não consegue pular adequadamente. É sempre mais lerdinha para a atividade física que as outras crianças. Vocês têm uma dificuldade para subir em escada, essas coisas. E daí, com o tempo, vai se perdendo a força muscular. Ela começa a fazer mecanismos para se manter, por exemplo, a retração de tendão, andar na ponta dos pés, a dificuldade, por exemplo, ela fica mais arcada, com uma marcha mais lordótica, daí no caso, quedas frequentes, daí, e tudo isso vai comprometendo até a perda a parada de força mesmo, de marcha, de andar. E daí ele vai para a cadeira de rodas. E só na cadeira de rodas, depois da cadeira de rodas, começa a consumir outros músculos. Músculos que impulsionam o coração, músculo que impulsiona o pulmão, toda essa parte também vai sendo degenerada. Tá. E é uma doença rara, mas eu vi pesquisando na internet também que dentre umas 30 distrofias, ela é a mais frequente na infância e a mais severa, é isso, doutor? Sim, dentro das distrofias, ela é a mais comum mesmo disso. Mas acaba sendo, mais ou menos, a gente não tem uma estatística de quantos tem no Brasil. A Aliança Brasil Distrofia, eles estão fazendo esse levantamento através de cadastros dos pacientes, né? É uma ONG lá do Rio Grande do Sul, exatamente para políticas públicas e saber essa questão do impacto orçamentário que a gente teria para tratar todos esses, né? Que ótimo. Qual que é a ONG? Mas ainda a gente não sabe. Estima-se que mais ou menos 1 para 3.500 ou 1 para cada 6.000 meninos tenham essa doença. Tá. Eu vi, foi isso. Eu vi 1 para 5.000 e 1 para 3.500. Eu achei diferente. Qual que é a Sim. ONG, doutor? Só para quem quiser acompanhar, Aliança. né? Aliança Brasil Distrofia. Tá. Tá ótimo. Vocês querem perguntar mais alguma coisa assim sobre a doença? Agora a gente vai perguntando também. Ao longo disso aí que eu anotei. Em que fase da vida, eu anotei, a gente já falou, esse atraso motor, dificuldade para andar, essa questão de subir, né? Eu acho que é legal também falar, né? Eu não entendi o nome, que eu vi na internet também, mas eu não entendi o nome. Que vai apoiando primeiro na perninha e subindo aos poucos, assim, né? Para ficar em pé. Uhum. Gowers. 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 E eu... Gowers. É o nome do médico francês, né? Que descreveu a primeira vez esse movimento. Ai, ótimo. Eu achei ele tão característico, né? Às vezes a gente não sabe o que Sim, é. não é característico só de Duchenne, mas de quase todas as doenças musculares. É um apoio, é um recurso, né? Uma estratégia. Ele conseguir levantar. Levantar. Interessante. E pode ter atraso de linguagem, aí vocês falaram também, né? Que ele parou de falar. Por conta do autismo, Por né? conta E do já é autismo. outra. Tá. Não sei se é outra área, né, doutor? Não sei. Eu tô falando aqui, A mas. comorbidade autismo do Duchenne ocorre aí estatisticamente em torno de 20% dos pacientes com Duchenne têm autismo. Acreditam-se que pode ser por causa que a distrofina deve participar de algumas reações no cérebro, ou parte delas também. E daí, então, já pode gerar isso daí. Mas ainda não é provado, ainda existem teorias muito escassas ainda
falando que pessoas que têm uma mutação lá próximo aos 50, 50 e pouco, e depois lá perto dos 60, teria maior incidência de autismo. Mas ainda os estudos são insuficientes para concluir qualquer coisa. Ainda estamos no campo exploratório, né? Tá, Sim. entendi. Tá. Então, agora, aí eu queria perguntar também a questão da cognição, se tem alguma, ou não tem nada a ver também. A cognição é outra, é a mesma história, basicamente, Do daí, autismo. a cognição do autismo. Tá. A estatística do meu ambulatório aqui em São Paulo, 50% tem algum déficit intelectual, daí, porém, na literatura, essa parte é em torno de 30% daí. Então, ou seja, você tem os Duchennes, 30% tu tem déficit intelectual, 20% autismo, ou pode ter, inclusive, os dois juntos daí. Você tem essa situação. Entendi. Tá. Então, aí o diagnóstico vai ser um exame de sangue, teste genético e o exame clínico? Sim. O grande problema hoje do nosso teste genético é que a gente não tem a disponibilidade no SUS desse teste genético. E como que a gente faz o teste genético? Na realidade, é uma empresa daí, é uma indústria farmacêutica hoje que banca os testes em todo o país para a Duchenne, daí no caso. Sim. Então, a gente tem, dentro do convênio, eu acho que eles teve essa dificuldade, porque a gente só conseguiu inserir o teste genético na ANS para a Duchenne agora em 2019. Então, antes não tinha, os planos não eram obrigados. Depois que a gente começou a forçar a ANS para esse teste genético. Mas no SUS ele ainda não é disponível, embora conste na tabela do SUS, mas nenhum lugar faz. Pois é. Isso é importante, né? Tá aqui. Doutor Renato para socorrer, mas aí como que faz? Dá pra... É aquela questão que é difícil de responder, porque é aquela previsão que você tem, mas na prática não se aplica, né? Não consegue implementar, né? É uma tristeza muito grande você não ter isso, né? Assim, essa possibilidade de se executar. Mas isso, infelizmente, é uma realidade muito difícil para todo o sistema de saúde, né, do SUS, né? Se você for olhar outras questões também, né, vou compartilhar a questão do autismo, né, uma questão que até do ponto de vista familiar é parecido nosso. Várias terapias que deveriam ser fornecidas pelo SUS não tem. E não tem por falta de médicos, por falta de terapeutas, de especialistas, na periodicidade que tem. E quando a gente discute em relação a essas assim, doenças raras, né, que são ainda mais específicas, a situação é muito pior, né? Seja pelo elevado custo, né? Se não me engano, quanto que está o custo do medicamento? Me falaram em torno de 15 milhões, doutor? 16 milhões, dá 2 milhões e 700 mil euros. Olha euros, né? Porque o dólar hoje não vale nada, então se dá 16 milhões e meio de reais. Exato. Agora imagina isso, né? Com relação à doença rara, né? Se a gente não tem nem o básico para aqueles tanto das terapias quanto para os remédios, né? A gente tem o RENAME, né? Que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Nem isso a gente tem, às vezes, na rede SUS, esse remédio ser disponibilizado para a população em geral. O desafio é gigantesco e no sistema de justiça ainda é mais complexo, né? Que é o que a gente fala da gente ganhar, mas não levar. Vou trazer um dado fresquinho, o doutor Luiz também tá por dentro disso, que acompanhando, que é uma decisão que foi publicada agora no dia 27 de agosto, tá? De 2024, lá no STF, em que o ministro Gilmar Mendes, né, ele suspendeu algumas tutelas de urgência, algumas liminares, né? Exatamente nesse trabalho que o doutor Luiz Fernando está participando na mesa de diálogo, exatamente para
para tentar colocar isso de forma eficaz. Porque não adianta você ter um provimento judicial que ele é inexequível, né? A gente não consegue executar. Olha o dado que foi levantado, né? Nós foram identificadas 55 ações judiciais, tá? Só em relação ao Duchenne, tá lá no acordo do ministro Gilmar Mendes, das quais 13 contam com decisões liminares, quer dizer, já está mais avançado que o processo de vocês, já tem uma decisão liminar para fornecer o remédio, né? Sendo que 11 delas está pendente de cumprimento pelo Ministério da Saúde, ou seja, o Ministério da Saúde não depositou o valor, não pagou, não forneceu, e tiveram 2 que houve o depósito do valor, só que dessas 2, apenas uma pessoa conseguiu fazer fusão do medicamento. Isso, que foi Então, olha só, de Guilherme. 55, exato, de 55, isso mostra o quê? Que a judicialização não é eficaz, né? Para isso, ela é necessária exatamente para forçar e impulsionar. Eu lembro muito bem, doutor Luiz Fernando, lá atrás, por exemplo, quando a gente discutia o coquetel HIV, foi através de uma decisão do Supremo realmente que foi incorporado ali como medicação e depois, a partir daí, a tendência é que esse remédio ele seja mais acessível, né? Porque entra nesse diálogo de mesa, a gente foi colocado aqui, eu li no acordo, o acordo está bem legal, porque mostra as questões, inclusive do diálogo que vocês tiveram, doutor Luiz Fernando, a respeito para baixar esse custo, pensou de ter uma importação direta pelo Estado, né, pelo poder público, sem precisar de uma importadora, como que o laboratório poderia, diante da situação do Brasil, poder fazer um preço também que seja possível para o Estado cumprir essa decisão. Tanto que quando a gente fala das ações, só fazendo um outro parênteses, por isso que eu perguntei se estava na Justiça Federal o processo de vocês. Quando a gente fala do acesso a medicamentos, hoje a tratamentos, eu particularmente como defensor, eu defendo que é uma responsabilidade solidária de todos os entes, seja municipal, estadual, federal. Agora, se você entra com um processo contra o município, num medicamento de 15 milhões, você não vai ganhar nunca. Contra o Estado, já é difícil de você conseguir, né? E aí, contra a União, nós estamos vendo aqui, ó, de 55 casos, nós temos uma pessoa efetivamente utilizando esse remédio, né? Então, a gente também tem que verificar como que a gente consegue disponibilizar isso na prática. Porque a gente não pode trabalhar isso somente na teoria, no campo das ideias, né? Que é o que o doutor Luiz Fernando falou. É uma luta contra o relógio, né? É uma vida, né? É uma vida. Quando a Rebeca me convidou para esse podcast, eu falei assim, nossa, deixa eu procurar saber sobre a especificidade dessa doença rara. E a gente verifica que, ao menos do ponto de vista legal, tem todos os requisitos para uma tutela de urgência. A gente já tem, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né? O órgão já regulamentou, mesmo que provisoriamente, a aplicação desse remédio. E a gente está há um tempo, eu trouxe aqui também uma reportagem, só para fazer uma reportagem da audiência pública que teve lá no Senado. A matéria é do Senado, uma audiência pública que teve no dia 30 de abril deste ano. Você estava lá, doutor? Pois é, então o senhor vai lembrar. Está aqui, eu vou ler o que está escrito aqui na reportagem tirada do próprio Senado, em que o representante da Anvisa, né, que estava lá na audiência pública, o doutor João Batista da Silva Júnior, diz que provavelmente até junho estaria com esse registro na Anvisa. Né? Nós já estamos aí em setembro. E aonde a gente fala que às vezes a judicialização é necessária porque não dá para ter essa demora na aplicação dessa medicação, que a gente já tem alguns parâmetros, né? E judicialmente a gente olha isso, né? É uma excepcionalidade, porque realmente o registro da Anvisa, o doutor Luiz Fernando sabe muito bem disso, ele vem também para dar segurança à questão da aplicação do medicamento, a eficácia, etc. e tal. Mas a gente não pode ficar à mercê de uma demora injustificada. E eu não falo que é injustificada porque não quer, não, viu, gente? Às vezes por falta de estrutura mesmo, burocracia, né? De material humano, de material técnico, mas as pessoas não podem esperar. Então, se você já tem evidência lá fora, científica lá fora, se já tem autorização lá fora, se sabe que isso é uma briga contra o relógio... E que muda a vida das pessoas, né? Exato, é um direito básico, né? E vocês nem discutem, nem estão falando isso aqui... Leandro, porque eu não discuto isso, né? O direito à saúde é direito à vida, ainda mais do que o direito à saúde nesse caso, né? É o direito à vida. Isso não é discutível. E isso não é discutível até lá quando se conversa isso. Mas não dá para esperar, né? E aí é onde vem a justiça, o judiciário, para impulsionar isso. Mas não basta ter só a decisão.
Né? Sim. Tem que fazer o que está sendo feito. Levar o doutor Luiz Fernando para a mesa de diálogo, a É. pessoa que entende, né, que está dentro desse processo para poder viabilizar, levar as instituições de Estado, os laboratórios de saúde que têm o know-how para poder conversar sobre aquilo e tem o poder para poder decidir sobre essas implementações. Porque o que a gente quer é que todas essas pessoas sejam atendidas. É. Elas vão ser atendidas necessariamente pelo Estado. Porque Sim. não é... Quero ver trazer esses 15 milhões, assim, é louvável a campanha que a gente está fazendo, tudo, mas eu imagino que vocês devem estar comparado a comprar uma bala no valor do que precisaria para fornecer o remédio, né? Então, assim, é uma política de Estado e deve ser encarado como uma política de Estado o fornecimento desse remédio, né? Agora, esses casos, eles são individuais, essas demandas? Sim. Assim, essas 13, né? Não, são Não, sim, 50? sim, são 55. todas 55 demandas individuais. Exato. Mas uma decisão não serve para Não, só se aplica dentro desse processo. É uma Nós- decisão para cada demanda. Para cada. Até mesmo porque a prova toda é individual nesses casos, né? Sim. E aqui o sistema jurídico brasileiro é diferente, por exemplo, do sistema jurídico americano, que cria-se precedentes que são vinculativos, né? Aqui o sistema brasileiro é um sistema diferente. Jurisprudência não tem nunca. Isso é A é outra jurisprudência se coisa. aplica como indicador, mas ela não vincula. Tá. Entendeu? Então, uma decisão, por exemplo, vou dar um exemplo prático daqui, né? O ministro Gilmar Mendes foi específico no voto dele, com razão, ele suspendeu várias liminares, mas ele não pôde suspender as liminares dos outros colegas ministros, que ele tem algumas decisões já do STF que ele não tem força de suspender. Então, é exatamente isso. Se a gente tivesse um sistema que regulasse para todos, Sim. vincularia. No caso do Brasil, não é assim. Ele é necessariamente individual. A gente só tem as ações coletivas, mas quando a gente diz respeito à condição coletiva, né? Essas questões são questões realmente individuais e elas são interpretadas dessa forma na justiça. Entendi. Mesmo que seja a mesma doença, a mesma Pode ter demanda pelo mesmo medicamento. mesma mesmo coisa, tratamento. exato. Inclusive, para o nosso Guigui tomar o medicamento, ele precisa, né, o doutor, estar andando ainda. Eu ia perguntar então, por isso, isso como é que que é? existem essas especificidades, né? Tá. Inclusive, foi liberado recentemente, em junho, para todas as faixas etárias de idade, Tá. né? Isso fora, né? E aí isso veio para o Brasil, só que existe ainda... eles ainda estão avaliando caso a caso para ver se aquela criança pode tomar o medicamento ou não, né, doutor? Tá. Sim, a história do Elevides, da liberação lá nos Estados Unidos, foi inicialmente, eles liberaram o Elevides para comercialização para crianças de 4 a 5 anos de idade, e depois eles acabaram um estudo para 8 anos de idade, e depois acabaram o estudo para todos os que estão andando daí. E correndo o estudo para aqueles que estão cadeirantes agora. E não, tipo assim, nos Estados Unidos, agora em junho, não foi liberado, tipo, sem idade, sem limite de idade, desde que estejam andando. Porque o objetivo aí é preservar a marcha, o paciente andando nesse momento, daí no caso. A decisão do Gilmar Mendes é em base do outro estudo que iria até 8 anos de idade daí. Tem isso que é o que a Anvisa já deveria ter avaliado. E só um parênteses, na época do HIV, quando os custos do remédio eram altos, na ocasião se optou pela quebra de patente dele. Hoje é absurdo você falar que um Estado como que respeita a propriedade intelectual, coisa e tal, as linhas de patentes, como o Brasil vai arrebentar a patente disso. Então, a solução seria realmente, talvez, não só com o Elevides, mas o Elevides é uma das terapias gênicas que hoje a gente tem, daí no caso, já existe, por exemplo, o Zolgensma para amiotrofia espinhal,
que já estamos esperando já a incorporação do SUS, daí no caso, mas que é uma realidade. Existe o Cardicelp para leucemia e uma outra terapia genética para uma doença ocular. O que seria a transferência de tecnologia, ou seja, sei lá, como se diz isso, a compra da patente via para se produzir o remédio mais barato aqui no Brasil. Sim. É importante que o doutor Luiz falou, porque realmente já tem tempo, né, do pedido de registro desse remédio. E pelo que eu olhei, assim, não sou especialista nesse tema de saúde, igual eu estou dizendo, né? A minha área é específica da área da pessoa com deficiência em geral, mas pelo que eu vi lá, em torno de 180 dias que teria que a Anvisa fazer esse registro. Já se passaram esses 180 dias, que isso vem desde o ano passado, né, doutor? Você pode dizer melhor aí. Sim, a gente, olha eu. A Roche, que é a detentora da distribuição desse medicamento aqui no Brasil, daí, embora ele foi desenvolvido pela Sarepta, mas é a Roche que assume isso no mundo todo. A Roche colocou na segunda semana de novembro, ela colocou, então, a avaliação da Anvisa. Só que o que a Anvisa alega, e nessa reunião aí, dia 28 ou 30 de abril, daí no caso, foi lá que a Roche colocou e depois ela entregou um outro trabalho, daí no caso, aumentando a faixa etária disso, que era antes até os 5, agora até os 8, tudo aí no caso, e já estamos andando. Então, é isso que a Anvisa fala, que ela não teve 180 dias para avaliar de novembro, porque entrou um outro, a extensão já antes da primeira avaliação da Anvisa. É essa argumentação. E lembrando, Quando, então? mas só lembrando que isso é um prazo máximo, né? Tá. Então, assim, Sim. nós tivemos, por exemplo, né? É claro que acredito que o representante da Anvisa lá na audiência pública no Senado, ele não cravou, né? Ele não disse, né, que seria em junho, né? Mas demonstrando a possibilidade, ele não ia falar isso numa audiência pública no Senado Federal se não tivesse essa possibilidade. E essa é a preocupação, imagino, de todos, né? Tanto dos familiares, da classe médica, assim, dos juristas, né? Coloca a defensoria nesse caso, essas justificativas prolongadas, né? Porque isso é uma justificativa que entrou hoje. Da próxima vez, nós estamos esperando a audiência que vai ser 30 de setembro, né, doutor? Para poder finalizar. E por um motivo ou outro, tá aqui no voto do ministro Gilmar Mendes, por exemplo, que estava dependendo da representante comercial do remédio apresentar novas informações. Eu não sei direito o que foi, o doutor estava lá. Mas, enfim, de começar a postergar por questões de várias vertentes e a gente não ter, na verdade, o fornecimento desse remédio, que já poderia estar sendo fornecido, porque a gente não está discutindo no ponto de vista, até mesmo pela essa fala do representante da Anvisa, e o doutor pode me corrigir se eu estiver errado, doutor Luiz Fernando, que é da área médica, a gente não está discutindo mais a segurança do remédio. Sim. Né? A segurança para a família, a eficácia dele. Se a gente tivesse num processo experimental, diferente, numa situação, tudo bem, né? Eu acho que é válido, mas não, a gente não está discutindo isso mais, né? Então a gente está nessa questão realmente muito mais burocrática, no meu ponto de vista, do que, na verdade, de uma eficiência no garantimento de um direito que, como a gente já falou, não se discute. É o direito à vida. Né? É o direito à vida. É urgente, não é só a saúde. É o direito à vida. Né? E como o doutor falou, né, é imprescindível essa medicação para que pare esse processo, né? Ao menos para que a gente tenha esse processo interrompido, ao menos nesse momento. Né? Então, é um desafio, né? Aquela pergunta que você me fez lá no início, né? De como que se resolve isso. É difícil, se resolve acredito muito, através dessa pressão popular. Sim. Desse associativismo que tem entre as famílias, né? Disso que a gente está fazendo, tanto que quando você me convidou, eu arrumei um jeito de vir aqui, porque isso aqui dá uma repercussão realmente muito grande, da gente ter essas instituições fortes no sentido de trazer essa conscientização. Porque aí sim, eu acho que
essa urgência vem, né? A segurança, por exemplo, que o doutor Luiz Fernando coloca com relação ao medicamento, explicando todas as, né, o que é a doença, como esse medicamento pode ajudar. Isso traz seriedade a esse processo e faz com que as decisões elas sejam maduras e técnicas, né? Como tem que ser. Só que tem coisa que realmente não dá para se esperar. Não dá. A gente tem que agir. Não, e a gente está falando aqui, o Gui está com 12 anos, 12 né? anos, E a gente está falando aqui de um limite, de um critério, né? Para ter Exatamente. acesso a esse critério que, medicamento. se porventura ele parar de andar, automaticamente Ele já tá não fora é do elegível critério. nesse momento. É. Né? Só ampliando mesmo a medicação para outras faixas etárias de idade. Né? Eu Então, queria até que você falasse então de novo, né? A gente desse aqui essa abertura para falar mais uma vez, daí a importância da campanha. Porque isso. são duas coisas, né? Tá na justiça, né? Isso. Tem um processo judicial por isso, mas Isso. é o que o senhor está falando, né? Como é que a gente espera por um processo desse? Enquanto isso, vocês estão indo por outras vias, né? Exato. A gente conhece, assim, todo mundo que precisou judicializar de alguma situação, né, independente do que seja, existe toda a parte burocrática e está tudo certo. Sim. Só que nesse momento a gente não consegue esperar. Sim. O nosso Guigui, ele precisa tomar esse medicamento. A gente urgente. olha para ele, pô, é uma criança alegre, feliz, cheio de vida, mas querendo ou não, a doença ela já avançou, porque ele tem 12 anos, né? Quando a gente faz um paralelo com as crianças que são elegíveis hoje, né? Isso. 6, 7 anos, essas crianças ainda têm boa parte da mobilidade preservada. O Guigui não. Né? Infelizmente, nesse momento, ele tem essa mobilidade comprometida e o nosso objetivo com essa campanha, Salve o Gui, o nosso objetivo é conseguir esse medicamento de alguma forma, né? Independente. A gente abriu a nossa casa, né? Exatamente para poder conseguir esse medicamento. De algum jeito, ele vai tomar esse medicamento. Sim. De algum jeito, ou através da justiça, né, que já está caminhando, ele vai passar por uma perícia, se Deus quiser, vai dar tudo certo, ou através, né, dos 15 milhões que a gente vem buscando aí de forma incessante, as pessoas estão nos ajudando, né, igual você falou, não é só o nosso Gui, né, é o Gui de todo mundo, né, todo mundo comprou a ideia. Ontem a gente teve uma participação aqui bem legal, a Lagoinha abriu pra gente... Na igreja. Isso, na igreja, né? Batista. Nós fomos... Isso. A gente foi visitar e aí o pastor, ele chegou, abriu, mostrou. A gente não falou nada, né? Mas a gente estava vestido, né? E ele já conhecia a causa do nosso Guigui. Então foi bem legal. Vem trazendo boas repercussões. Em Uberlândia, nós demos entrevista em alguns canais, que foi bem legal. Trouxe uma repercussão muito positiva. E querendo ou não, a gente está trazendo as atualizações de forma constante, para que as pessoas de fato consigam enxergar a importância de conseguir esse recurso quanto antes, de uma forma ou de outra, ou judicializando, né, que a gente está fazendo o nosso papel. Se houvesse a possibilidade de judicializar ano passado, por exemplo, se tivesse, a gente já teria entrado, e com certeza a gente às vezes não estaria fazendo essa campanha, né? Mas a gente judicializou na sequência, assim que liberou, na mesma semana, a gente judicializou. Só que o processo ele é um pouco, né? Ele tem algumas etapas que não tem como passar por cima, né? Isso, antecipar, elas precisam ser cumpridas. E aí a gente também falou, poxa, eu não vou ficar aqui de braço cruzado esperando, né? E se porventura demorar demais, né? E se porventura não der certo? Então a gente fica nessa expectativa e por isso que a gente resolveu fazer a campanha. Então a campanha está lá no Instagram que vocês têm dado. Isso, @salve o Gui _. Lá todas as pessoas conseguem acessar todas as informações, todas as atualizações. Inclusive, a gente colocou um link lá para que as pessoas saibam o que é distrofia muscular de Duchenne, que aí a pessoa ela consegue ter acesso não só ao nosso Instagram, mas de uma forma bem consistente às informações, porque isso não é só para o nosso Não, Guigui. isso é um alerta importante demais. Porque se a gente tivesse isso, com certeza o diagnóstico ele teria sido mais precoce, né? A gente teria feito outros acompanhamentos, porque querendo ou não, hoje a rotina do nosso Guigui é extenuante, é muito desafiadora para ele quanto criança. Isso desde sempre, desde quando a gente descobriu o autismo, aí fazia natação e aí depois a gente começou a incrementar
outras terapias para que Tá. pudesse preservar ao máximo, né, a parte respiratória, cardíaca, dele Isso faz andar. toda a diferença, Exatamente. né? A gente fez em algum momento sem saber que É. estava sendo benéfico para ele. Sim. E aí hoje ele faz hidro, faz terapia ocupacional, faz Padovan, Fisioterapia. faz fisioterapia, Sim. né? Ano passado ele teve que fazer uma cirurgia no tendão, então por isso que ele usa aquela a órtese, né? Sim. Porque aí ela também dá um pouco mais de firmeza, mobilidade, isso é importante. Então, Sim. assim, tudo que está ao nosso alcance, a gente faz. O objetivo da vaquinha é a gente conseguir o dinheiro especificamente Para para o medicação. Elevides. Pro Porque Elevides. o Elevides, ele veio para nós como uma esperança. Sim. Foi. Porque até então, corticoide, você vai usar o corticoide, né, que vai dar mais força e tal, Sim. mas o corticoide tem vários efeitos colaterais. É. Então, assim, quando surgiu, a gente já estava... Quando veio o diagnóstico, a gente fez muitas pesquisas. A gente pesquisou muito, até tentamos incluir ele no estudo fora. Mas como você muda do seu país, né? E não só isso, a gente chegou até a avançar em alguns, mas Sim. qual que era a barreira? A gente não era elegível porque a gente estava no Brasil. E era para especificamente para os Estados Unidos, para quem morava lá, entendeu? Para cidadão americano. Tá. Então, por isso que não deu certo. Quando veio, né? Nós ficamos assim muito felizes. Tem uma medicação Sim. que pode parar a condição, né? Sim. E aí nós ficamos muito felizes, mas ao mesmo tempo, 15 milhões, poxa, 16 milhões, como assim? Está muito longe distante da nossa realidade. É muito distante da nossa realidade, distante da todas realidade as das famílias, pessoas todas as famílias. que se relacionam. Não consegue. Não tem. É muito difícil. Por isso que eu defendo que é uma obrigação do poder público, nesse caso, porque não chega. Por mais, assim, próspero que a família pode ser, no contexto do Brasil, não é muita coisa. É absurdo. A gente estava fazendo as contas. Falou assim, vamos pegar a família nossa, vamos pegar todo mundo. Vamos irmão, vender tio, tudo. Vamos vender todo mundo. Vamos... Hoje. Pega Não o valor. chega. É um Só absurdo. para dar uma informação técnica, o que a gente tem visto, às vezes, nessas coisas de perito, lógico, não existe um perito especializado em doenças neuromusculares ou coisa parecida, daí no caso. Quando o perito é nomeado e ele tem alguma experiência, tudo bem, né? Mas a grande maioria não. A gente já pegou laudos periciais aí de oftalmologista, laudos periciais de ginecologistas e outras coisas nesse sentido que não tem a noção. Quando falam, eles pegam a listagem do SUS e vê que para a doença de Duchenne, para a distrofia muscular de Duchenne, existe o corticoide. E eles acham que esse é um remédio que já é fornecido pelo SUS, então não precisa lutar pelo Elevides, que é tão caro. Só coisa, o corticoide, ele não para a evolução da doença, é um tratamento que reduz, a gente vai atrasando o relógio dessa doença, daí no caso, mas não para. O corticoide, ele atua retirando a inflamação do músculo. Ele atua diretamente na consequência da doença, daí no caso. E não na raiz do problema, que é a falta da distrofina. O Elevides, ele é um vírus que tem um DNA dentro, e esse vírus vai acabar entrando dentro da célula, depositando esse DNA. Ele não é inserido no DNA do paciente, ainda a gente não tem essa tecnologia, tá? Mas ele fica produzindo a distrofina ali. Então, tipo assim, o problema se era a produção da distrofina, a gente já tem essa produção de distrofina na efetiva que o músculo aproveita. Então, tipo assim, são coisas completamente diferentes. Nossa, muito. A gente que trabalha muitas vezes rebatendo o laudo de perícia, é uma das coisas que a gente mais vê, mas já tem um remédio, que é o corticoide.
Nossa. Isso que o doutor, deixa eu só fazer uma Claro. observação e ampliar um pouquinho mais a conversa, porque isso é uma frustração imensa, né? Agora eu vou falar um pouquinho como familiar também, porque eu vejo isso demais. Foi falar da questão dos planos de saúde. A gente fica refém, às vezes, eu vou trazer a questão da condição do autismo, que é uma condição comum, vamos dizer assim, hoje em dia. Mas que, infelizmente, a gente não tem profissionais com capacitação técnica suficiente para o desenvolvimento deles. Uhum. Quando se fala de plano de saúde, você tem hoje, atualmente aqui em Minas, por exemplo, você tem agora essas clínicas que são credenciadas para o plano de saúde, dentro da sua maioria, que você fica refém ali. Sim. Que às vezes a quantidade de terapia é insuficiente, do tempo, de criar o vínculo, de tudo. Agora, imagina em relação a esses processos judiciais. Né? Graças a Deus tem o Luiz Fernando aí que tá tudo, doutor Luiz Fernando, que tá atuando para além da Isso, função dele, que, médica, sabe? Com certeza. Ele tá dando suporte Ele para tá- esse grupo, igual vocês trouxeram aqui. A importância de ter, o que eu estou batendo na mesa o tempo inteiro, até mesmo na judicialização, de ter as pessoas preparadas para discutirem os assuntos. Então eu fico bem mais tranquilo de saber que você está nessa mesa de diálogo lá. Sem Porque ao dúvida. menos assim, na construção macro que a gente está do estado, de como que esse remédio pode chegar de forma eficaz na ponta, a gente tem gente que entende. Porque dentro do processo judicial, muitos não vão ter essa sorte de ter por exemplo, um laudo pericial contestado, né? De ter a possibilidade de contratar ou ter alguém que faça pro bono, que entenda dessa situação em vários casos. E a gente acaba tendo o quê? Decisões que não são decisões que às vezes atrasou todo um processo que já poderia ter iniciado e que na verdade são decisões que não são técnicas. Porque o juiz ele julga com o quê? Ele não tem conhecimento técnico, ele julga o que está no papel, o que está no processo. Então, se o perito disse isso, e ele não tem o conhecimento, ele vai com o que está ali. Por isso que eu falo da judicialização, que ela é importante nessa pressão. Igual acredito que se não fosse por causa desse processo no STF, a gente não teria essa mesa de negociação. Então, ela é importante para isso, mas ela não resolve em si mesma. A gente tem que fortalecer, por isso que eu falo, o caminho, né? Que poderia ser, que você me perguntou, o fortalecimento desses movimentos, dessas organizações, dessas instituições, das famílias, né? É o que eu falo muito da emancipação jurídica, que eu digo. Ótimo. Emancipação jurídica no sentido de que as pessoas, elas conheçam seus direitos e vão atrás, é isso que vocês estão fazendo. Né? A gente estava conversando antes, vocês estão falando que vocês estão com uma rotina de entrevista, né? Que não era o comum de vocês, mas essa coragem que vocês estão trazendo como Sem família, dúvida. de levantar uma bandeira que não é só sua, realmente é de uma... De várias outras pessoas, apesar de ser uma doença rara, mas é de várias outras pessoas, não é tão rara assim quando se pensa, né, na necessidade do ser humano, isso é fantástico. E eu acho que só a partir daí que as coisas vão mudar. Sim. Né? É de você conseguir ter estratégia na condução dessas demandas, né? Que é o que tem que ser feito, né? Essas audiências públicas, essa movimentação, esse podcast aqui é muito importante para você poder levar isso, de poder replicar. Olha que aula que nós tivemos aqui hoje, tanto de vocês como famílias, dois, como do de Luciana, todos. assim, dessa questão da compreensão de tudo. Sim. Né? Importantíssimo. Não, informação é importante demais. E vocês verem, e para conseguir chegar num diagnóstico desse, né? Tudo que vocês disseram aqui para identificar nos filhos, nas nossas famílias mesmo, né? E a gente, esse grupo que a gente participa, tem várias famílias de níveis diferentes, né? Assim, como é que chama? O grupo também? Não tem um nome específico. Lá tá Grupo Elevite. Isso, Grupo Elevite. Não tá nem distrofia mais, Grupo Elevite. Porque nós estamos agora lá no Elevite. É o foco, né? Que está lá é elegível, sabe? Tá. E aí, você consegue ter, assim, um pouco mais de sensibilidade da mesma dificuldade que nós tivemos, as pessoas lá também tiveram, sabe? Famílias mais humildes. A boa parte das famílias também não conseguem dar a estrutura necessária para poder amenizar a questão da doença. Então, tem gente que mora em lugares que nem hospital tem. Às vezes não consegue comprar um corticoide, uma cardioproteção que é importante, é necessário para as crianças portadoras, né, de distrofia muscular de Duchenne. Então, a gente acaba que tem essa percepção ali e o nosso objetivo aqui é dar voz para essas pessoas também. Perfeito.
Nossa, maravilhoso. Gente, eu não posso imaginar o cansaço de vocês, o Muda desgaste de completamente. vocês, Desgaste que tem psicológico, sido psicológico. Você falou, né? Às vezes acaba até o próprio Gui, né? Sendo mais exposto. Isso. E né, aí a gente muita às vezes até visibilidade. precisa de terapias, né? Porque Muitas vezes precisa muito. nós era muito assim, nem pessoal próximo da família sabia do autismo, mas não sabia da condição de distrofia muscular. Porque Sim, quando veio o diagnóstico foi muito pesado para nós. sim. Então, assim, a gente não comentou com todo mundo, né? Só não quer era os nem mais conversar, próximos né? mesmo. Parece que E aí agora a gente tem que falar com todo mundo a toda hora. Então, assim, são vários sentimentos, são várias emoções que vão vocês acontecendo precisam e a cuidar gente de tem que conseguir vocês. administrar isso. Mas a gente não contava, não é porque a gente queria esconder, é porque, poxa, você Era vai, difícil você tá a gente numa falar roda ali, sobre, aí né? de repente você vai. Claro. Pra gente sempre foi muito difícil falar, mas ninguém ia conseguir nos ajudar. Então, Sim. para que eu ia trazer essa carga emocional para uma Isso. conversa que não sairia do lugar, que não ia evoluir, não Sim. ia ter próximos passos, entendeu? E aí a Aham. gente resolveu, à medida do possível, contava para uma ou para outra. Por conta Pra desse outras por conta do pessoas. Elivides. Sim. Chegou o Elivides, a gente tem Aí norte. a gente resolveu gritar, porque a gente não tem como a gente É o ficar que você falou, né? calado. É agarrar aí oportunidade. nessa oportunidade. É isso. isso. Ai, gente, o que mais que a gente precisa falar? Quero que vocês me ajudem aqui, lembrar o que é importante, pra gente não deixar de pontuar. 7 de setembro é o Dia Mundial para Conscientização? Sim, teoricamente, porque 7 de setembro, daí no caso, porque o gene da distrofina, ele tem 79 partes. Então, por isso que foi escolhido 7 de setembro, por causa dessas 79 partes. Isso é quase no mundo todo, só que no Brasil fica meio ofuscado, por causa que é a independência do Brasil. Sim. Vai ter aqui na Paulista, eu não sei o tamanho dessa manifestação, mas que as pessoas vão de camiseta branca, daí na Paulista, para exatamente chamar atenção para essa causa do shame. A gente sabe que na Avenida Paulista, agora, dia 7 de setembro, vai ter manifestação lá de partido político, essas coisas, e as pessoas vão estar de amarelo, então optaram por estar de branco, eu não sei se é branco ou preto, mas que vão estar exatamente para fazer um volume e as pessoas perguntar, porque vocês estão de branco, tudo junto, e daí sim a gente levantar essa questão aí do shame. Ai, que ótimo, importante, né? Claro. Esse Sim, dia, com marcar pra, certeza. né, dar visibilidade mesmo para essa Inclusive, a gente causa, vai né? sair lá em Uberlândia, lá, o pessoal, e aí o nosso intuito é ir para a rua, assim, com esse propósito de falar, de divulgar, Sim. e de buscar o acolhimento das outras pessoas para a gente conseguir chegar no recurso que a gente precisa. Pois é, se juntar todo mundo dá, né? Não. Você fez a Se conta, juntar, como é que é a então, conta que você está fazendo? 750 mil pessoas doando R$20, a gente consegue chegar. Pois é, R$20. A gente consegue os 15 milhões. Não a gente é? consegue Isso. chegar para salvar a vida do Gui, É que é o que a gente possível. está Então, buscando. gente, é possível, né? É super possível. Teve uma família que conseguiu aqui de Varginha, a gente também vai conseguir. Isso. vamos Estamos conseguir. super otimistas aí, confiantes de que vai dar certo. Só que tem que ser rápido, que né, ser gente? rápido. Então, por isso que a gente está eu quero encontrar insistindo. o doutor Luiz Fernando o mais rápido para aplicar esse medicamento. Ainda Vamos tem combinar isso, o lugar, né? hein, doutor? Lá em Campinas, fica bom pro senhor? Então, a gente está vendo aqui, daí no caso, a gente está com problema de coisa de resíduo sólido, de dispensação, são da embalagem aqui na Prefeitura de São Paulo. Hoje, tipo assim, credenciado pela Rocha Sarep Internacional, tá o Sabará, aqui em São Paulo, que é onde a gente pretende fazer o mais rápido possível, o Hospital do Sabará, e a gente também está fazendo lá em Campinas, no Veracruz, daí no caso, que foi aonde fez do primeiro caso, Do e o Henrico, segundo caso, o que foi realizado agora nessa sexta-feira.
É que foi o Na Guilherme, né, sexta-feira. doutor? O outro Foi o dia. Guilherme. Olha. Isso. Foi E agora aí, nessa o relato do sexta. pai, Daí o Henrique foi o primeiro e agora o Guilherme. Depois eu acho que a gente já vai encarar já com outros 3 pacientes aí já para isso. Aí, boas notícias, É, né? ótimo. Cada Fica um animado. essa notícia maravilhosa. Sim, com Você quer certeza. contar pra gente? Não, na realidade é porque como o pai dessa criança, ele faz parte do grupo, aí ele fez um Aham. relato super Ai, gente, já ficou emocionante. até... Dá pra Não, imaginar. assim, eu não conversei nada com ele, então eu não posso Aham. nem divulgar, né? Mas, assim, foi... A gente pode imaginar, né? O que é isso nascer aí. de novo, né? E as pessoas que estavam ali, todo mundo foi se manifestando, porque nós também queremos viver isso. É. Nós vamos viver isso. O Henrico também, quando ele foi tomar medicação, que foi o primeiro, Nó. né? A gente ficou Gente, naquela que expectativa, eu imagino os pais, como, né? É. O pai falou que passou mal lá, a esposa que teve que dar força para Segurou. ele. Mas assim, a gente, de cá, a gente tava assim, gente, vai conseguir. Nossa, Aí, ao que vê o segundo, falou, nós estamos chegando, Ai, nós E vamos aí o conseguir. os doutor outros. anima a gente aqui com mais 3. Não é? Não Essa é? desse eu não sabia. 3 doutor. casos que a gente acredita que já foi. A gente fala porque, tipo assim, o processo nosso é o seguinte: primeiro você entra na justiça, consegue a liminar, depois a gente acaba colhendo o exame de AV9, daí no AV9 não, AV74, que é um exame que só é feito num lugar no mundo, lá nos Estados Unidos. A gente manda para lá para ver se a criança não tem o vírus, que é o remédio. Se a criança tiver esse vírus, já não já impossibilita a infusão. Por que a gente faz depois da liminar? Porque tem validade de 60 dias. Não adianta eu fazer agora em todas as crianças, que daqui a 60 dias eu tenho que repetir. Então, a gente espera liminar. Depois que esperou, veio esse exame, daí no caso, veio o resultado, daí a gente acaba pedindo um negócio chamado invoice, que é o boleto para exatamente pagar esse remédio. Tá. Depois que é pago isso, daí que a gente entra em contato com a transportadora lá com a fornecedora, e daí que se embarca quase depois de 20 dias depois do boleto, para esse remédio chegar até aqui a infusão mesmo do paciente. Então, tipo assim, quando eu falo, tipo assim, que a gente está com 3 nessa linha, que foram os 3 que a gente já pediu o invoice. Sim, sim. Nossa. Que bom. Que a decisão do ministro Gilmar Mendes não alcançou, né, Não, doutor? passou. Eu acho, exatamente, deve ser que essas já do- tinha daí no caso, É. e a decisão do Gilmar Mendes, pelo contrário, eu acho que os advogados acabaram acelerando os processos das crianças até 8 anos, Sim. porque o embasamento dele é a criança até 8 anos. Então, houve exatamente um pouquinho após aí, já veio os advogados pedindo um aceleramento por causa do exatamente que é até 8. Exato. Desculpa a ignorância, mas explica pra gente aqui como é que tá essa questão, então, do Gilmar Mendes. Eu queria só entender melhor. Eu tenho dificuldade. Porque está em processo de negociação, né? O doutor Luiz Fernando está participando lá, exatamente para transformar de forma real o fornecimento desse remédio. Então, assim, ele suspendeu alguns liminares que existiam já para o fornecimento desse remédio, mas igual o doutor Luiz Fernando explicou, né? Aqueles que já estavam em processos avançados ali já conseguiram, né, avançar naquilo. Não teve repercussão para outras decisões da corte, né? Que é a decisão do STF. Então, se não me engano, dois ministros já tinham decisão liminar, então ele não consegue suspender dos pares, Sim. mas suspendeu do restante para ver esse impacto, que é um impacto financeiro Tá. e é o impacto assim, de fornecimento. Então, assim, tá nesse pé. Mas é o que a ele gente é amparado nesse estudo que está comprovado só até os 8 anos de idade. Ele está amparado. É o que eu entendi, né? O doutor Luiz Fernando falou, é o que está lá para registro na Anvisa atualmente. Porque essa decisão
que até achei ela também, dos Estados Unidos, ela é recente, ela é de 20 de junho, né? Que deu essa ampliação, né? Sim. Da FDA lá dos Estados Unidos. É onde eu falo novamente, né? Desse trabalho importante que o doutor Luiz Fernando vai ter que ter lá nessa comissão de trazer isso para eles, né? Falar, olha, gente, já avançamos, né? Então, beleza, vamos garantir para esses, mas que esse registro na Anvisa já seja um registro atualizado para poder abarcar todas essas questões. Porque o que se pretende, quando se tem esse registro da Anvisa, é não discutir exatamente a segurança do remédio que pode ser aplicado. E ainda, né, facilita, na verdade, a questão do fornecimento do remédio, mas infelizmente não acaba com a saga, né, nesse sentido, porque a gente tem que agora, o que seria? Mapear essas pessoas que precisam desse remédio e fazer com que o Estado forneça esses remédios voluntariamente, que é o que eu estou dizendo aqui. Não faz sentido você precisar de uma judicialização de uma obrigação que é do Estado. Então, se você tem esse registro na Anvisa e tem as pessoas que precisam, tem que ser o procedimento de entrega. Olha, está aqui, está entregue. Porque eu acredito que não vai nessa lista do Rename, né? Porque não é um remédio usual, vamos dizer. Não, ele é um remédio de doença rara. Então, não precisa estar na lista do SUS. Você está entendendo? De fornecimento do SUS, porque é um remédio específico para doença rara. Então, assim, tendo o registro da Anvisa, no meu ponto de vista, viu, gente? Aqui, minha análise, tendo o registro da Anvisa, já é o suficiente para fornecimento espontâneo. Vocês nem precisariam desse processo lá mais, entendeu? A ideia era exatamente, olha, está aqui, tem aqui toda a documentação que precisa, que comprova a necessidade. Acabou o processo, arquiva o processo, está aqui o remédio pelo Estado. É isso que a gente pretende. É onde eu falo da atuação extrajudicial, que é essa atuação importante que é dentro dessas searas, mas com gente capacitada, né? É importante estar as pessoas que sabem sobre o tema, né? Ainda mais nessa atuação. Então, a decisão, ela... Assim, fiquei triste que suspendeu muito, né? Acho que não precisava suspender. Assim, uma crítica jurídica que eu faço aqui, não precisava suspender as tutelas de urgência, assim, as liminares, no meu ponto de vista, porque é um direito, tá? Falando como defensor aqui agora, tá bom? Mas ela é muito importante nessa questão dessa atuação extrajudicial, e eu fico feliz de estar as pessoas certas. Né? Acredito que estejam, né, doutora, as pessoas certas para poder conversar sobre isso lá, né? Então, isso é importante também, que vai abrir um precedente. Essas reuniões, então, são reações a essa decisão. Isso, ele suspendeu para ter uma audiência, se não me engano, está aqui, dia 30 de setembro, o doutor está lá, nessa outra reunião em que vai se avançar nessa questão prática. Ele quer saber como é que vai baixar esse custo da medicação, porque é uma obrigação, como eu disse, é uma obrigação que vai ser cumprida pelo Estado. Entendeu? Assim, tem que ser pelo alto custo desse remédio. E aí é uma negociação em mesa. O doutor participou da outra, onde se discute a questão mercadológica. O doutor falou a questão da quebra de patente. Assim, não dá tempo de eu falar tudo que eu penso, né? Mas a gente sabe que tem uma pesquisa científica, tem um gasto para essa pesquisa científica dos farmacêuticos, dos laboratórios, mas isso que o doutor falou aqui, a transferência de tecnologia, isso tem que ser discutido nessas doenças raras. Que são medicamentos necessariamente de alto custo. Não dá para discutir. Não dá. Capital, né? Assim, mas tem que colocar na mesa e tem que dividir. Uma responsabilidade social. Sim. Você está entendendo? A responsabilidade social de vários atores, inclusive da própria indústria farmacêutica que produz isso, né? Então a gente tem que saber realmente separar isso, mas isso é um processo complexo, né? Que depende tanto da questão jurídica, da questão técnica de saúde, da questão de mercado, como o doutor Luiz Fernando falou, é uma questão política, né? Que depende muito da conjectura política atual, enfim, é uma questão muito complexa, mas que precisa perpassar por isso. E a ideia é essa, tenho muita esperança, e doutor Luiz Fernando coloca à disposição, tá? A defensoria daqui, eu também sou coordenadora adjunto da Comissão Nacional da Pessoa com Deficiência, da ANADEP, quer dizer, ainda tem essa pauta também nacional que eu posso contribuir. A coordenadora da nossa comissão é daí da Defensoria de São Paulo, a doutora Renata Tibiriçá, não sei se eu já conhece de nome a doutora Renata. Então, assim, para a gente poder fazer essa interlocução, porque a minha esperança é que através desse processo que está lá no STF, possa resolver os casos que estão judicializados e aqueles que não estão. Né? Que vocês possam arquivar. Vocês não vão se preocupar mais com perícia, você não vai se preocupar que você vai atingir 8 anos ou não. Isso tem como. Não é um processo estático.
Né? Se você tem evidências, como nós tivemos dentro do processo, é um ajuste. Sim. É um ajuste, né? Que isso pode ser aplicado. E é a nossa esperança, que aí sim você resolve a situação de várias famílias, principalmente daquelas que são muito mais vulneráveis, que não têm a condição de sequer fazer o tratamento ali atual, sabe? De que seja Paliativo para ir aguardando. usar o corticoide, igual vocês falaram, para poder trabalhar a inflamação. As outras terapias, né? Tem tantos profissionais. Então, assim, o desafio é esse, sabe? Sim. Quando eu falo, por isso que eu falo das instituições do sistema de justiça, eu falo do papel da defensoria, que a gente tem que a gente não pode só empurrar problema. Né? Porque a gente vê isso muito no judiciário, né? A pessoa vai empurrando o problema para outra decidir. Não, o problema é nosso, né? A resolução ela é conjunta e ela não vai passar por uma esfera só. Ela tem que ser multidisciplinar, ela tem que ser intersetorial, ela tem que ter todas essas nuances para a gente chegar no que a gente quer. É a prática. A gente não quer discutir mais se tem ou não direito, isso não se discute. Se é ou não eficaz, é o que o doutor Luiz Fernando falou. Até quando a gente tem que ser a contramão do mundo? Até quando o Brasil tem que ter burocracia desnecessária, sendo que a gente tem evidência científica? E eu falo de evidência científica, não estamos falando de método experimental. Você está entendendo? Indo contramão do mundo inteiro. São as nossas crianças, são os nossos cidadãos brasileiros que sofrem com isso. Sim. Né? A gente tem que proteger os nossos. E a gente tem que fazer isso com força, usando todo mundo da sociedade para mudar essa virada. Porque quando a gente tem essa pressão, que é a pressão de todos, isso muda. Porque senão, se for só a família, ou se for só o doutor Luiz Fernando lá falando, por mais que ele tenha todo o conhecimento técnico, ele vai ser uma voz isolada. Sim. Às vezes ele é uma voz isolada na própria classe dele, como foi falado, que é a classe dele. E eu também, eu me sinto muitas vezes uma voz isolada dentro do sistema todo de justiça, né? Mas a gente precisa nos unir para que cada um falando dentro do seu quadrado, vamos dizer assim, um dá força para o outro para que isso seja eficaz, né? E que se generalize, né? Que vá para Exato, outros pra todo casos mundo, é o que eu também. falei. Daqui a gente está na distrofia, vai para doenças raras, vai para outras. Sim. Né? São precedentes que são criados para a gente poder, enfim, avançar para todos os lados. Ai, por favor, né, gente? Por favor. É incrível que a gente está avançando, tentando avançar para alcançar direitos fundamentais. Que não, a gente não está falando tanto que a gente de nem entrou nessa riqueza, conversa, não é? Quando você começou a falar, eu falei, nem vou entrar nisso, porque isso nem se discute, o direito à Mas vida. não é terrível, a gente está brigando aqui, batalhando tanto para o básico. A gente não está falando de mais do que o básico, né? Direito à vida. Eu sou muito crítico a essas datas, assim, que tem que ter, infelizmente, mas eu sou muito crítico. Por exemplo, dia 21 de setembro é o Dia Nacional de Luta da pessoa com deficiência, do direito da pessoa com deficiência. Tinha que lutar por um direito, o direito tem que chegar. Exatamente. Né? O direito tem que chegar, mas a gente precisa de movimentos, igual foi falado, né? Do 7 de setembro, é preciso realmente ir às ruas, fazer esse trabalho, porque a gente ainda tem que lutar pelo aquilo que já conquistamos. Né? E é um trabalho, eu estou na Comissão Nacional, como eu disse, que é o tempo inteiro que a gente conquista e depois a gente tem que lutar para não perder o que conquistou, porque pode vir uma guinada legislativa também nesse sentido, assim, é constante. Mas através dessa pressão social, dessa pressão técnica das instituições, como eu disse, isso vai ficando mais estreito. Você está entendendo? Então vira uma... É o que eu falo, né? Vira uma... É que a gente tem que buscar que vire uma política pública, que não precisa depender de um ator específico, que não precisa depender do protagonismo sempre do doutor Luiz Fernando, ou da defensoria, ou das famílias, né? Que isso já tem um fluxo já a ser seguido. Então é só verificou, enquadrou ali, pronto, está aqui o direito assegurado. É assim que tem que ser. Né? E a gente está ainda num processo histórico, e aí se a gente viajar mais aí, né? Um processo histórico de criar essas consciências coletivas, né? Na história da humanidade, eu digo, não só aqui no Brasil, na história da humanidade. E aqui, é claro, com mais força a gente tem que buscar essas coisas. Mas vamos buscar, é possível, né? Se a gente está aqui também. Não, eu tô animado, porque tem que estar, olha, a gente está num cenário importante para isso. Sim. Né? E acreditar, a quantia é possível de conseguir, é possível. A gente vê essas influências, essa turma aí que tem não sei quantos milhões de seguidores, por exemplo. Né? Então é possível de fazer isso, mas através dessa conscientização. Através desse trabalho, que é um trabalho de rede, um trabalho de cada um ali. Exatamente. Unindo, né?
E vai tendo outras conquistas também, né? Eu acho que vai expandindo, como a gente falou, trazendo mais consciência sobre a doença, visibilidade, sobre a condição, visibilidade. exatamente. É o que a gente, né? Não é só uma luta para arrecadar um valor que a gente precisa muito. Não. É mostrar a condição, as pessoas conhecerem, né? E se por um acaso se deparar com isso em algum momento da vida, Sim. saber direcionar Exato. aquela família, né? Então, Com certeza, importante sim. com certeza. Ai, gente, vocês querem falar mais alguma coisa, doutor Luiz? Eu acho que eu já vou estar muito produtivo esse diálogo, muito produtivo esse bate-papo, mas eu acho que eu vou ter que encerrar que eu tenho aí Seus pacientes pacientes. aí Sim. aqui Hoje. para estar colocando. Doutor Luiz, muito obrigada. Eu acho que a gente já pode encerrar. Vocês querem falar Não, mais não, alguma não. coisa que a gente despede todo mundo? Sim. Gente, muito obrigada. Obrigada demais, especialmente a vocês. Eu Acho queria, que- assim, que isso fosse um abraço mesmo em vocês. Acho que é mais da campanha, né, amor? Falar da campanha, quero um que vocês pouquinho, falem de isso. novo do Deixa o Luiz perfil. Fernando atender e a gente A fala gente aqui. libera o doutor Então, Luiz? fala. Libera o doutor Liberado. Luiz, ele precisa atender. Muitíssimo Gente, eu tô- obrigada. Um beijo. Estou indo Valeu, Tchau, até obrigado. mais. obrigada. Prazer aí. Boa sorte sempre que eu falo. Eu espero aí ele fundir aí o mais rápido possível. Tá bom, Bem, doutor. A gente valeu. também. Muito obrigado. Obrigada. Tchau. Tchau. Então, vamos lá. Vamos marcar mais uma vez aqui a campanha. Então, no Salve o Gui Underline e... Fiquei lá. Te olhando. Só eu que não posso olhar. Vocês... Salve o Gui Underline, né? E a gente está com o Pix também, que é salveoguigui@gmail.com. Então, as pessoas podem fazer as doações através desses 2 canais. Tá. E aqui, quem está assistindo, olhar o QR Code, né? Que a gente vai deixar na Isso. tela e já tem acesso a esses canais. Sim. Isso. Não é isso? Que aí Nos já vai ajudar. ser direcionado direto para a página do Gui. Isso. E a gente quer pedir para todo mundo compartilhar, né? Compartilhar especialmente essas informações, Sim. essa campanha. Importante. E a gente, às vezes parece 15 milhões, a gente fala, parece que é inatingível, a gente desanima, né? Não, mas eu pensar, a sua parte é 20, 50, Isso, R$ 1.000. é. É o que é possível para cada um, né? Eu vi seu depoimento, você falando ontem também nas redes, né? De uma senhora que chegou para você Foi, com foi R$ 5. emocionante, Foi, nossa, foi diferente, viu? Foi uma sensação que de fato era o que ela tinha e foi super genuíno, E vai sabe? Muito, fazer eu fiquei diferença. E pensando. vai fazer Vai. diferença Vai. É na isso. vida do nosso Gui. Vai isso. fazer toda a diferença. gente. Agradecemos, o papo foi muito bom, Obrigada. eu acho que bem Bom, né? produtivo. Obrigada por essa oportunidade. E a gente volta feliz, né, amor? É, Ai, a que gente bom. volta feliz, Vocês se sintam satisfeito. abraçados, assim, porque realmente eu não posso imaginar o desgaste que seja, né? Sim. Tanto que vocês estão cansados momentos que a gente- emocionalmente, e tudo para incentivar a se cuidarem também, achar aí um espaço, assim, né? Acho que Sim. aquela figura da Importante. máscara, né? Do avião, colocar a máscara em Precisa. vocês para vocês terem força também para. E eu me Sim. coloco à disposição. O senhor Obrigado, também já se Gisele. colocou à disposição, Tô à né? Então, disposição. eu sei, a defensoria está sempre, é bacana demais o trabalho Eu de estive em vocês. Uberlândia por 2 oportunidades lá também, num evento de inclusão no mercado de trabalho, no final do ano passado, e esse ano voltei num evento de educação, da time lá. A gente está querendo criar uma rede de proteção local da pessoa com deficiência lá, Ai, que das ótimo. instituições do sistema de justiça. Só que esse ano é um ano eleitoral que a gente Para, para né? dá Para. uma- Mais devagar. Exato, não se envolver, porque vai, Sim, necessariamente perpassa pela Sem prefeitura, que são as dúvida. ações, né, que a gente quer. Mas com certeza ano que vem a gente volta com isso lá e eu conto com vocês lá. Ah, Pode também, contar. bacana. Pode ser. Pra Pega isso. o nosso contato, Vou conta com pegar a o gente. contato. que Não vai é ser muito excelente. Pode excelente. contar, que nós Bora estamos firmes. trabalhar. O Triângulo é quase que outro estado, né, gente? E aí, Por tá pouco querendo para outro emancipar. estado. bom. Não, e é estratégico, porque é um local diferente aqui do centro de poder de Belo Horizonte, da região metropolitana, que consegue Sim. abarcar toda a região, né? Aham. Então é importante você ter lá, porque você cria, igual eu falar, os desafios da coordenadoria que eu estou é exatamente que é uma coordenadoria estadual. Então você não pode ficar pensando só aqui no eixo, né? A gente Sim. tem que ir para os lugares e criar a identidade deles, É. para que isso... Nossa, é igual um eu falei, enorme essa desafio, exato, né? Que é o que é essa estado. filosofia que eu gigante. quero, que isso funcione internamente lá, Sim. né? Que a gente possa dar o suporte, mas que isso
seja uma política para o estado todo, não só para cá. Bacana. E aí lá é um lugar muito estratégico. Se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer algo lá. Ah, que legal. Vai ser muito Boa bom. sorte, tomara, né? Bem de todos. Ô, gente, é isso então. Eu tenho que despedir de vocês. A gente nunca quer acabar, quer continuar conversando. Mas muito obrigada, Leandro. Obrigada, Elda, Obrigada, nós demais. agradecemos. Obrigada. Imagina, Doutor prazer. Luiz. Eu tô igual falando doutor Luiz. Agora pode falar do Luiz. Doutor Luiz, Falou, Imagina, gente, obrigada. E agradeço também a Defensoria, né? A todo o pessoal que Tá. participou para que eu estivesse aqui também. E obrigada, gente. Até a próxima. Compartilha, siga lá, salve o Gui _ Bora trabalhar. Se você estiver junto, a gente consegue, não é É isso? isso aí. Isso. Então, é isso. Obrigada. Obrigada. Até a próxima.